O último trem. Carlos correu pelos degraus da estação de metrô, o som de seus sapatos ecoando pelas paredes de concreto úmido. As luzes fluorescentes piscavam levemente, lançando sombras que pareciam se esticar e encolher como se tivessem vontade própria. O relógio na parede marcava 23 horas e 57 minutos, e o último trem da noite estava programado para sair em 3 minutos. Ele correu, ofegante, quase tropeçando nos degraus enquanto olhava nervosamente para o relógio. As plataformas estavam desertas, o som de seu coração ecoando na escuridão da estação. Quando chegou à plataforma, um suspiro de alívio escapou de seus lábios. Ele ainda tinha tempo. O trem, porém, não estava à vista. A estação estava estranhamente quieta, sem o usual burburinho de passageiros atrasados ou o som distante de trens em movimento. Carlos olhou ao redor, percebendo o quão vazia a estação estava. Era como se o mundo tivesse ficado em silêncio naquele momento, suspenso entre o último segundo da noite e o início da madrugada. O silêncio pesava mais a cada minuto que passava e o relógio continuava marcando as horas. Agora 23 horas e 59 minutos. Carlos começou a sentir uma ansiedade crescente. Era tarde demais para voltar para casa de outra forma. Tudo dependia daquele trem. Ele começou a andar de um lado para o outro, seus olhos fixos no túnel escuro de onde o trem deveria surgir. Exatamente à meia-noite, um som baixo e distante ecoou pelo túnel. Um vento frio percorreu a plataforma, levantando os jornais velhos e espalhando detritos. Carlos franziu a testa, tentando entender o que havia de estranho naquele som. Então, o trem apareceu. Seus faróis perfuraram a escuridão como olhos brancos e vazios, avançando lentamente pela linha até parar à sua frente. Algo estava errado. O trem parecia antigo, como se tivesse saído de um tempo distante. A pintura estava desbotada e descascada em partes, e as janelas eram opacas, como se estivessem cobertas por uma fina camada de poeira. Mas o mais perturbador era a sensação de que o trem estava errado, como se não devesse estar ali. A porta deslizou aberta com um chiado metálico, revelando um corredor estreito e mal iluminado. O ar dentro do trem era denso e abafado. Carlos hesitou por um momento, mas a necessidade de voltar para casa foi maior do que a inquietação que sentia. Entrou no vagão e as portas se fecharam com um estrondo, fazendo eco na plataforma vazia. O trem começou a se mover lentamente e Carlos procurou um lugar para se sentar. Olhou ao redor, percebendo que havia outros passageiros. Mas algo neles estava estranho. Estavam imóveis, silenciosos, e suas roupas pareciam desatualizadas, como se tivessem saído de outra época. Havia uma mulher com um vestido de seda azul, manchado e rasgado, sentada com as mãos no colo, seus olhos fixos no nada. Ao lado dela, um homem vestindo um terno preto desbotado com uma gravata desarrumada, sua pele pálida e sem vida. Mais adiante, uma criança com uma boneca nos braços fitava o chão. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Tentou evitar olhar para eles, mas não conseguia ignorar o fato de que nenhum daqueles passageiros parecia vivo. A luz do vagão piscava intermitentemente, lançando sombras nas paredes. Carlos, nervoso, olhou para fora da janela, mas tudo o que viu foi escuridão. O trem avançava por um túnel que parecia não ter fim. Não havia sinais de paradas, nem estações, apenas um vazio interminável.
Ele pegou o celular do bolso tentando verificar a localização no GPS, mas o aparelho não tinha sinal. Nenhuma rede, nenhuma conexão. Sentiu o suor frio na testa, seu coração batendo mais rápido. Levantou-se, decidido a falar com o condutor, mas quando passou pelos passageiros, percebeu algo que o fez parar. Os olhos deles o seguiam. Lentamente, um por um, os passageiros começaram a virar a cabeça em sua direção, seus olhos opacos e vazios se fixando nele. Não houve som, nem movimento brusco, apenas aqueles olhares silenciosos que perfuravam a alma de Carlos. Ele recuou, tropeçando para trás, o pânico crescendo em seu peito. O que é isso? Murmurou, sua voz soando frágil no silêncio do vagão. Sem resposta. Apenas os olhares mortos dos passageiros, como se estivessem esperando por algo. O trem balançou suavemente e a luz piscou novamente. Quando as luzes voltaram, os passageiros estavam de pé, de alguma forma mais próximos do que antes, cercando-o lentamente. Carlos correu. Passou pelos vagões, tentando encontrar uma saída, mas o trem parecia infinito. Cada porta que abria levava a um novo vagão, e os passageiros continuavam a aparecer, cada vez mais deformados, suas peles cinzentas e pálidas, os olhos vazios e sem alma. Não havia fim para aquele pesadelo. Em um momento de desespero, ele tentou forçar uma das janelas, mas ela não se movia. Era como se estivesse presa ao trem, como se aquele fosse o único destino possível. Seus pulmões ardiam enquanto ele corria, sem saber para onde ir, mas sabendo que precisava fugir. Foi quando ele viu uma porta diferente. Não era como as outras. Era mais antiga, de madeira escura, com uma inscrição que ele não conseguia ler. Carlos hesitou, mas a alternativa de permanecer com aqueles passageiros horrendos não era uma opção. Ele abriu a porta com força e entrou. Do outro lado, ele esperava encontrar o condutor, alguém que explicasse o que estava acontecendo, mas o que encontrou foi ainda pior. A sala era pequena, mal iluminada por uma lâmpada fraca que pendia do teto. No centro, uma mesa de madeira antiga, coberta por papéis espalhados, e atrás dela, um homem de aparência cadavérica, com olhos afundados e um sorriso cruel. Eu me perguntei quando você chegaria, Carlos, disse o homem, sua voz arranhada como vidro quebrando. Carlos sentiu um arrepio de terror ao ouvir seu nome. Ele nunca tinha visto aquele homem antes. O que está acontecendo? Carlos tentou perguntar, mas sua voz saiu fraca, como se estivesse sendo abafada pelo próprio trem. Você entrou no trem errado, respondeu o homem sem perder o sorriso. Este não é um trem para os vivos. Você está em uma jornada para onde poucos vão e de onde ninguém volta. O chão pareceu tremer sob os pés de Carlos. Ele olhou ao redor, desesperado, tentando encontrar uma saída, mas a única porta estava atrás do homem. Sentiu-se encurralado, preso em um pesadelo que não tinha fim. O que eu posso fazer para sair daqui? Perguntou, a voz entrecortada pelo pânico. O homem inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse ponderando a questão. Para escapar, você deve resolver o enigma do trem. Cada passageiro tem uma história. Cada história está ligada à sua própria. Descubra por que eles estão aqui, e você talvez encontre uma saída. Carlos sentiu o peso daquelas palavras. Não havia escolha. Ele precisava entender o que estava acontecendo, ou acabaria como um dos passageiros, vagando eternamente naquele trem para o submundo. Com um último olhar para o homem sinistro, ele saiu da sala, de volta ao vagão.
Os passageiros estavam onde ele os deixara, mas agora pareciam mais próximos, mais reais. Carlos sentiu um medo profundo, mas também uma determinação crescente. Ele precisava ouvir suas histórias. Precisava descobrir como sair daquele inferno sobre trilhos. Um a um, ele se aproximou dos passageiros, ouvindo suas histórias trágicas e sombrias. Cada um tinha uma conexão com a morte, uma vida interrompida, uma culpa profunda que os amarrava àquela viagem infernal. E conforme ele ouvia, ele começou a perceber um padrão, uma verdade que se revelava lentamente. O trem não era apenas uma passagem para o submundo. Era um reflexo de seu próprio medo, sua própria culpa. E o único jeito de escapar era confrontar aquilo que ele mais temia. Quando Carlos finalmente entendeu o enigma, o trem parou. As portas se abriram para uma estação iluminada pela luz do sol, e ele deu um passo hesitante para fora. Atrás dele, o trem desapareceu na escuridão, levando consigo os passageiros e suas histórias. Carlos estava livre, mas o peso da jornada permaneceria com ele para sempre.